Olá, tudo bem? Para você que nos acompanha aqui na RDTV, a TV do Jornal Repórter Diário, começando mais uma edição do RD Online, comigo, Gustavo Baena, e hoje nós vamos bater um papo sobre educação. Você pode conferir os nossos bate-papos, as nossas entrevistas em repórterdiario.com.br, que é o site do jornal, e tem também o RD nas redes sociais. Eu recomendo, por exemplo, a fanpage do Jornal Repórter Diário, onde, além dos nossos conteúdos gravados, você volta e meia confere edições da nossa RD Live e pode interagir ao vivo com perguntas e opiniões. Como eu disse, vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre um grupo que é bem tradicional aqui na região do Grande ABC, não só no ensino médio, infantil, fundamental, mas de uns tempos para cá, no ensino universitário. Eu falo do grupo Pentágono e quem está aqui para conversar com a gente sobre esse grupo é o diretor-geral, professor Carlos Rivera. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na RDTV, revendo alguns amigos, né? Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e, sobretudo, falar sobre educação, que é um assunto que me interessa muito. E claro que interessa aí a muita gente, principalmente quando a gente fala em educação de qualidade, né? Isso é cada vez mais um diferencial. E já que eu estou falando em diferencial, eu queria começar pelo ensino superior. Vamos falar dos cursos universitários. E, professor, você diria que a tal da graduação politécnica é um diferencial competitivo hoje do Pentágono? Olha, eu acredito que sim, né? Sobretudo porque é um produto exclusivo, um produto único, que, na verdade, ele foi desenvolvido para aumentar a empregabilidade dos nossos estudantes, né? Explica para a gente o que é a graduação politécnica. De repente o pessoal está ouvindo aí e falou, poxa, Gustavo, mas o que é isso? Perfeito. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela já falava na vinculação da educação profissional de nível técnico com o nível superior. A instituição, como ela tem um DNA muito forte na educação profissional, ela utilizou a sua tradição no ensino técnico, evidentemente com a recomposição do projeto de ensino superior, nós basicamente fizemos como se fosse uma escada, né? O estudante que vem buscar, por exemplo, o ensino técnico, quando termina o ensino técnico, ele praticamente eliminou metade da faculdade. Quer dizer, isso dá a ele também uma diminuição do tempo de formação, que é muito importante hoje em dia. Por outro lado, aquele estudante que vem buscar o ensino superior, na metade do curso ele recebe um diploma de técnico. Isso também aumenta a sua capacidade. Dá um plus aí, né? Exato. Do ponto de vista de empregabilidade, isso é muito importante, né? Já que o nosso público é um público que, na verdade, é um trabalhador que estuda, não é um estudante que trabalha. Então, em função da análise dessas situações, é que nós, basicamente, desenvolvemos isso, que é único. Quer dizer, você tem, na verdade, um único percurso de formação, com a possibilidade de alternativas nesse percurso e, consequentemente, 2 diplomas, né? E isso é possível desde que o curso técnico seja da mesma área do curso superior? Sim, sempre tem que ser na mesma área. Vamos imaginar um estudante que vai fazer um curso superior de processos químicos. Na metade do curso ele ganha um diploma de técnico de química, né? Ou de técnico de petróleo e gás. Ele tem, inclusive, essa alternativa. Aliás, a história do Pentágono no ABC começou justamente por conta do curso de Química. Exato, né? Exato. Quer dizer, há 56 anos atrás, o Sr. Efli, que infelizmente não está conosco, né, ele iniciou as atividades do Pentágono com uma escola de Química. Então, é uma escola que já tem no seu DNA a questão da educação profissional, né? Então, o que nós fizemos? Basicamente, aproveitando esse background da instituição, nós formatamos esse produto que a gente chama de graduação politécnica, que tem tido uma resposta bastante interessante, tanto do empresariado, quer dizer, quem absorve essa mão de obra, como também pelos nossos alunos, né? O professor tocou num ponto aqui que eu quero abordar, mas só abrindo um parênteses, já que falamos sobre a história do Pentágono, para você conhecer aí também um pouco mais dessa história, o nome, não é, Pentágono, ele tem a ver com a proposta de interligar 5 pontas da nossa região do Grande ABC, isso lá atrás, não é?
já era essa proposta. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires na ocasião. Mas eu creio que hoje vem gente de muitos outros lugares. Né? Precisaríamos chamar de heptágono, né? Essa foi a ideia mesmo, porque os estudantes vinham dessas cidades e aí para homenagear essas cidades foi definido então a instituição como Pentágono. Né? Isso. E hoje não só mas eu acho que não só das 7 cidades hoje da região, mas eu acho que vem gente de São Paulo. Vem gente de São Paulo. Nós fizemos recentemente um mapeamento aí dos nossos estudantes. Nós temos alunos de Suzano, nós temos alunos de Itaquaquecetuba, nós temos alunos de São Paulo, né? Muito aqui da região de São Mateus. Pega o leste da região metropolitana. Pega. Agora, professor, eu vou voltar naquele ponto que eu queria abordar. Você comentou aí sobre o repensar aí do ensino superior no Pentágono. Esse repensar, ele vem de uns 4 anos para cá, não é? A proposta de fortalecer mesmo o viés universitário da instituição. Exato. Quer dizer, a instituição, durante muito tempo, esses 56 anos, né, vamos completar 57 agora, ela sempre trabalhou no nível básico da educação, que é o antigo primário, ginásio e colégio, né, ou então primeiro e segundo grau agora, recentemente, né, e agora ensino fundamental e ensino médio. Sempre ela trabalhou e sempre ela atuou nesses segmentos. De 4 anos para cá, ela resolveu redefinir o seu ensino superior. Isso foi um processo interessante, porque nós redefinimos a nossa missão, na redefinição da nossa missão, nós redefinimos também a nossa visão, estipulamos os valores institucionais, e isso foi a base para o nosso planejamento estratégico. Então, nós tínhamos, operando há 4 anos, 2 cursos de graduação, e hoje nós temos 8 cursos de graduação que pertencem aí à faculdade. Nas áreas de bacharelado e tecnologia. Isso, bacharelado e tecnologia. Em licenciatura nós não atuamos, porque não é a vocação do Pentágono. Acho que a região tem instituições muito sérias que já vêm trabalhando essa questão da licenciatura, de modo que nós achamos que essa parte já está bem atendida, né? E focamos mais na nossa área de especialidade. Aquilo, né? Definir o foco mesmo, né? E apostar no diferencial. Quais são os 8 cursos, professor? Nós temos 2 cursos de bacharelado, que é Administração e Ciências Contábeis, e nós temos mais 6 cursos de tecnologia, né? Temos o curso de Logística, de 2 anos, o curso de Recursos Humanos, de 2 anos também. Nós temos o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso de 2 anos e meio. Temos o curso de Processos Químicos, de 3 anos. Temos o curso de Mecatrônica, que também de 3 anos. E agora, recentemente, nós recebemos autorização para abrir o curso de Gestão Ambiental. Quer dizer, é um curso muito interessante, muito focado na questão laboratorial. Uma área muito destacada também, muito destacada e muito necessária, né? Hoje, conversava anteriormente aqui com o Ailton, né? E discutíamos a necessidade de profissionais dessa área. De modo que são os 8 cursos que a instituição atua. Estamos aguardando agora a comissão para autorização do curso de Engenharia de Produção e depois de Engenharia de Automação e Controle. Quer dizer, a ideia nossa, do ponto de vista de instituição, é chegarmos aí a uma instituição com 3.000 alunos e, de certa forma, parar por aí, né? Para também não dar o passo aí maior do que as nossas possibilidades. Ainda mais nos tempos de hoje, né? O Ayrton, a quem o professor se referiu, é o diretor de redação aqui do Repórter Diário. E esses tempos de crise, de alguma maneira, afetaram o Grupo Pentágono? A gente já recebeu aqui reitores, diretores de outros grupos de ensino, e todos falando que de alguma maneira sim, e buscaram alternativas aí para manter o número de alunos, com questões como bolsas de estudo, tem a história do FIES, do financiamento estudantil. De que maneira o Pentágono, se foi afetado por essa crise econômica no Brasil, e quais foram as alternativas, as saídas encontradas pelo grupo? Porque eu sei, por exemplo, que num período aí mínimo, creio que de 2 anos, se eu estiver enganado pode me corrigir, houve um salto até muito interessante no número de alunos do ensino superior, não é? Sim, sem dúvida. Com relação à crise, nos afetou, sem dúvida nenhuma, né? Sobretudo o segmento do colégio, nós tivemos uma queda no número de estudantes. Isso fez com que nós repensássemos também a nossa estrutura administrativa, né?
Nós havíamos discutido há 2 anos atrás se a crise batesse nas nossas portas, o que nós faríamos, né? Então, quando veio a crise, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que fazer. Fizemos algumas readequações que foram necessárias, foram importantes, e conseguimos atravessar, estamos atravessando a crise, mas evidentemente que isso comprometeu o investimento, isso comprometeu uma série de projetos que nós tivemos que engavetar, para no momento oportuno isso poder ser viabilizado. Do ponto de vista de ensino superior, como a base nossa era pequena, nós não sofremos muito. Quer dizer, nós saímos de 150 estudantes e hoje nós temos, de fato, 800 estudantes no ensino superior em menos de 3 anos. Quer dizer, é um salto interessante, mas isso se deve, sobretudo, à preocupação nossa com relação à qualidade de ensino. Recentemente, o MEC fez um ranking das instituições através do ENAD, e nós conseguimos figurar aí entre as 5 melhores instituições do ABC de 32. Quer dizer, isso para nós foi um mérito muito grande, quer dizer, isso nos deixou muito animados, né? E certamente nós vamos começar a colher resultados disso a partir do próximo processo seletivo. E tendo em vista aí, vamos dizer, essa reorganização, o repensar as questões aí por conta do Brasil de hoje, quais seriam os desafios da atualidade e que o professor visualiza aí para o Pentágono, enfim, para a educação? Olha, eu acredito que a educação, ela está vivendo, na verdade, ela está numa encruzilhada, né? Eu acho que o ensino superior brasileiro está numa encruzilhada, porque, entre outras coisas, eu sou avaliador do Ministério da Educação, então eu visito instituições para efeitos de autorização, de reconhecimento e assim por diante. O que a gente percebe é que as instituições elas estão muito preocupadas em dar para os estudantes um manual de sobrevivência. E isso é muito perigoso. Muito mais do que uma boa formação. Muito mais do que uma boa formação. Quer dizer, eu acho que as ferramentas para algumas situações elas são importantes, mas há necessidade de pensar um pouquinho a formação. Quer dizer, qual é o compromisso da instituição ao colocar um estudante no mercado de trabalho do ponto de vista de projeto de nação. Eu acho que isso eu tenho observado que as instituições estão negligenciando um pouquinho. Daqui a pouco esse mercado se abre e nós vamos ter basicamente 30 países colocando profissionais aqui. Se nós não tivermos esse cuidado, daqui a pouquinho os nossos profissionais vão ficar sem possibilidade de competir nesse mercado. Número de formados, porém sem qualidade. Exato. Então isso é perigoso. Eu acho que nesse sentido falta um pouquinho de reflexão com relação a essa formação. Talvez por isso se fale tanto as empresas também reclamem tanto em falta de mão de obra qualificada. Exato. O que a gente percebe hoje é que algumas instituições, elas têm evidentemente uma preocupação com o lucro, e deve ter, eu acho que a instituição privada ela tem que buscar o lucro, mas tem que buscar também uma preocupação na empregabilidade desse estudante. Não adianta alguém passar pelo ensino superior e não estar qualificado para exercer uma atividade. E o grande perigo que eu vejo no ensino superior é justamente isso. Quer dizer, a instituição que não se preocupar em formar alguém para ocupar, de fato, um espaço no mercado de trabalho, isso não significa ser empregado, né? Absolutamente, ela vai ter dificuldade. E cada vez mais, indo além dessa história do lucro, não é, esse profissional destacado no mercado, ele vai contar pontos para essa universidade também. Sem dúvida. Porque nós partimos da premissa, quando nós discutimos o projeto na instituição, que as coisas acontecem basicamente na sala de aula. Então, nós definimos que a sala de aula seria o nosso foco de observação. Então, nós somos talvez uma das poucas instituições onde o coordenador ele assiste a aula do professor. Então, todo professor ele é assistido pelo menos 2 vezes por ano e todo professor passa pelo processo de capacitação que ocorre todo mês. Então, é uma preocupação nossa no sentido de fato, cuidar do nosso processo. Quer dizer, o nosso processo, via de regra, ele ocorre dentro da sala de aula, né, ou dentro dos laboratórios, e nós temos esse cuidado com relação ao cuidar desse processo. Talvez seja esse um dos motivos que tenha nos levado aí a figurar entre as 4 melhores instituições do ABC. Professor, e as novidades para o Grupo Pentágono, saindo só da questão universitária, do ensino superior, o Pentágono ele ainda vem muito forte, com uma preocupação muito forte na história da educação profissional, em formar para o mercado de trabalho, também já desde o ensino médio, e eu iria além, né? Desde o fundamental, aí já pensando que esse aluno
passe por um ensino médio, já observando qual é a tendência desse aluno, vocação? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que nós estamos inaugurando agora, possivelmente até o final desse mês, um laboratório de inovação. É um laboratório de inovação justamente para trabalhar a questão da inovação já desde os pequenos. Nós temos, por exemplo, o ensino, vamos começar lá embaixo, o ensino fundamental, infantil e fundamental, onde nós trabalhamos com 5 pilares, que são preocupações com relação à formação desse menino e dessa menina. Então nós temos, por exemplo, esses pilares, é a questão da educação corporal, não a educação física propriamente dita, que também faz parte da educação corporal, mas a preocupação dele com relação à obesidade, com relação ao bem-estar, com relação a uma série de coisas que a gente atrela num desses eixos. O outro eixo é a questão das relações com o consumo. Quer dizer, há necessidade das escolas terem essa preocupação com relação ao consumo. As crianças hoje estão muito consumistas, então se não aprender na escola que isso não tem um peso tão grande assim, fica muito difícil, porque a todo momento elas têm o apelo. A outra preocupação é com relação ao aspecto socioemocional. O socioemocional hoje conta muito. As crianças precisam sentir a necessidade de aprender a lidar com pressão, de aprender a lidar com contraditório. Então, nós temos essa preocupação, além da questão cognitiva, que também é importante. Então, são preocupações que a gente tem discutido, tem debatido e tem levado para o cotidiano da sala de aula. É o preparar para o mundo mesmo, não é só a sala de aula, o universo da escola. Também hoje a gente vê as crianças tão envolvidas com tecnologia e muitas vezes sem se ater ao que está fora aí do virtual, e o mundo não é só o mundo virtual. Claro que esse mundo virtual pode possibilitar muita coisa, e a gente vê o quanto essa moçada ela vem perspicaz nisso e criando, muitas vezes já chegando num nível universitário aí, grandes projetos, mas eu acho que aí, enquanto você falava, me veio uma seguinte questão, que é também a do diálogo com esses pais, não é? Porque daí tem muito do que está sendo passado e está sendo proposto nessa educação, nessa formação, mas dos valores que eles trazem aí das famílias, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a família tem que ser o grande aliado na formação desse menino, porque a gente sempre conversa com os pais e alerta que o objetivo do pai e o nosso, via de regra, é o mesmo. Quer dizer, formar alguém melhor. Então, nós temos uma convergência nos objetivos. Agora, a forma de lidar, evidentemente, que a família tem um olhar, a escola tem um outro olhar, mas é uma relação que ela tem momentos de alto e baixo. O pai... E sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Quer dizer, por isso que a escola está aí há 57 anos. E fica para muitos aquela questão, quem deve educar, o pai ou a escola? Mas é a convergência. É a convergência. Não adianta... Porque nós temos que mostrar para a família que, ao pisar dentro da escola, o comportamento da criança é outro. É interessante que muitas vezes a gente recebe pais que dizem, olha, mas o meu filho não faz isso em casa. E a gente até comenta, ainda bem que não faz, porque se ele fosse igual ao que ele é aqui na sua casa, ele seria doente. Então é importante que ele perceba o grupo, ceda ao grupo. Saiba que o filho está se adaptando também. Não é? Exatamente. Com relação aos aspectos tecnológicos, vale destacar que a gente trabalha as questões tecnológicas do ponto de vista do conceito de tecnologia, porque há uma confusão muito grande dos artefatos tecnológicos, que são computadores, esses gadgets aí da vida, mas o conceito de tecnologia é muito mais importante do que propriamente usar o artefato. Quer dizer, usar o artefato, de fato, é gostoso, é interessante, mas se não houver uma preocupação com o conceito da tecnologia, isso passa desapercebido. Se perde, né? Se perde, exatamente. Se perde. Professor, obrigado por ter vindo, por ter batido esse papo aí com a gente. Tendo novidades, volte sobre o Grupo Pentágono. E parabéns aí por essa evolução, como a gente bem disse aqui, apesar da situação, a instituição, sobretudo no ensino superior, apresenta aí uma expansão no número de alunos de 150 para 800, num curto período, e já preparando novos cursos nas áreas aí, como foi colocado, que é o que a instituição apresenta, de bacharelado e tecnologia, como o curso de gestão ambiental, por exemplo, já aprovado,
e muito mais. Obrigado por ter vindo. Se quiser, deixe o seu recado final. Tá ótimo. Eu agradeço o convite. É uma satisfação conversar aqui com vocês sobre esse assunto. E o nosso processo seletivo ele está aberto e aqueles que perceberem e desejarem conhecer a nossa instituição, fiquem à vontade, serão sempre bem-vindos, né? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Com certeza, professor. E olha, antes da gente terminar, eu quero só lembrar você que os principais pontos das nossas entrevistas são reproduzidos aqui na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nos 7 municípios do Grande ABC, portanto, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, sempre ligados aqui em nossas notícias, se informando e também tendo condições aí de formar opinião. E já está saindo do forno, nesse mês de maio, vem aí a nova edição da RD em Revista, tá certo? Lembrando o nosso site, repórterdiario.com.br, tem também o YouTube e a fanpage Jornal Repórter Diário para você curtir e pode compartilhar também, passa adiante. A gente se vê numa próxima.